Olá, pessoal! Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 12. Eu vou ler Atos capítulo 12, dos versículos 1 ao 19. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça, as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Lemos até o versículo 19.
우리 인간이 사는 세계 속에 하나님이 함께 하고 있는 사실들을 명백하게 부인할 수가 없습니다. Quando nós lemos na Bíblia, a Bíblia nos mostra claramente a diferença entre o mundo feito por Deus e o mundo dos homens. 예배 참석한 여러분 누구든지 간에 Pessoal, não importa quem seja, vocês que estão prestando culto aqui, 우리가 살고 있는 삶 속에서 하나님이 일하고 있다는 사실을 알게 되면 se vocês descobrirem o fato de que Deus está trabalhando em suas vidas, 하나님 쪽으로 마음이 많이 가서 os seus corações irão se aproximar cada vez mais de Deus. 같은 일이 어떤 일이든지 간에 하나님이 어떻게 일하실까 거기에 대해 생각하고 그걸 알게 되면 여러분 삶은 정말 달라집니다. E em cada problema que encontrarem, se vocês pensarem em como Deus irá trabalhar e ficarem atentos a isso, suas vidas irão mudar completamente. 안에 살아서 일하는 걸 봤습니다. Durante muito tempo eu vi Deus trabalhando na minha vida. 하나님께 제 안에 살아 일하는 걸 보게 되면서 뭘 느끼냐면 E vendo a existência, né, também o agir de Deus na minha vida, 별로 필요가 없다는 걸 자주 느껴요. eu vivo sentindo frequentemente que não é necessário algum tipo de método humano. 제게 제 삶에 참 놀라웠던 것은 E uma coisa que me surpreendeu muito, 7년도 위장이 안 좋아 거의 죽을 뻔했는데 em 87, né, devido a uma úlcera estomacal, eu quase morri. 성경 말씀 믿고 딱 이제 24시간 안에 배가 깨끗하게 낫는 그 사실을 봐. Mas depois que eu criei na palavra de Deus, 24 horas depois, o meu estômago estava completamente curado. 한 번도 위장이 나쁘다고 생각해 본 적이 없어요. Desde então, nunca mais eu senti nenhum problema no estômago. 제가 어릴 때부터 심장이 약해서 몸이 많이 안 좋았는데 Desde a minha infância também, o meu corpo era muito fraco, eu tive sempre problemas cardíacos. 한 번 제가 쓰러졌는데 E eu descobri isso quando estava no exército, né? Estávamos num treinamento, eu acabei desmaiando. 심장이 좋지 않은 줄 알았어요. E naquela época eu descobri que eu tinha realmente problemas cardíacos. 살 때 한참 젊을 때 Eu tinha em volta de 22 anos, né? Era muito novo. 그냥 지나가 버렸어요. E passou alguns dias descansando e aquilo resolveu. 10이 돼 가면서 Só que entrando ali nos 50 anos de idade, mais ou menos, 현저하게 나타나는데 aquele problema, né, começou a ficar diário no meu dia a dia. 이 3개월 더 살려나 그런 생각을 해요. Então, em 99, né, eu pensava, nossa, será que eu vou poder viver mais alguns dias, mais alguns meses? 박사가 있었는데 Tinha alguns cardiologistas muito famosos. 쌀쯤 돼 보이더라고요. É um senhor muito idoso já. 퇴임을 하고 Então, ele já havia, né, se aposentado. 놀다가 특별한 환자에서 한번 봐줘. E ele visitava o hospital onde trabalhava, de vez em quando ele atendia, ele decidia atender alguma pessoa. 검사를 했어요. E ele decidiu, né, me avaliar, ele fez exames o dia inteiro. Me fez correr ali na esteira, fez raio-x. 그분이 저를 가지고 놀았죠. Ou seja, ele praticamente brincou comigo, né? 저녁 때 그분은 얘기했어요. Só que no final da tarde ali, ele disse, olha, me desculpe, mas eu acho que não é algo que eu possa resolver. Ah, tudo bem, bom trabalho. 인사라고 나왔어요. E assim eu fui embora, né? 99년도에는 우리 대전에 있었는데 그 8층짜리 선교센터를 지었어요. Em 99, estávamos em Tejon, estávamos construindo um prédio de 8 andares aqui da nossa missão. 그 일하는 인부들을 볼수 가슴이 멎으려고. Só que eu não conseguia enxergar, né, olhar para as pessoas trabalhando ali no alto. Eu ficava muito inseguro. 2, 3개월 Eu fechava meus olhos. Então eu questionava, será que eu vou poder viver mais uns 2, 3 meses? 99년 여름 수양회 때 하면 깨끗하게 고쳐져. Só que no retiro de verão de 99, Deus me curou completamente. 아무 약도 안 먹어. Não tomei nenhum remédio. 위원장은 종종 제 심맥 목사님 심장 우리 교회에서 제일 좋다고. 그래. Once in a while, Elder Hwang, you'll check my pulse and say my heart is the best heart in our church. 그건 거짓말인 것이 And I think that's a lie because 우리 교회 심장 다 한 번도 조사 안 it 해봤잖아요. was not I've had checked the pulse of everyone in the church, I guess. 그렇지만 Even 심장이 so, 좋다는 사실을 부인할 수 but 없어요. I cannot deny that my heart is healthy now. 이제 여러분 속에서 하나님이 일하시는 것을 여러분 보시게 되면 Só, se vocês verem o trabalho de Deus em suas vidas, Your life, a vida irá mudar. 우리는 성경에서 하나님 일하는 걸 많이 보죠. Lógico que nós vemos muito do trabalho de Deus na Bíblia. 이제 베드로가 이제 그 헤롯 왕이 죽이려고 감옥에 다 놓았는데 Hoje nós vimos aqui o rei Herodes, né, prendendo Pedro para o matar. 헤롯이 끌어내 죽이려고 하는데 E ele queria matar Pedro. 베드로는 믿음이 좋아서 그날 밤 코를 드릉드릉 걸며 자고 있어요. Só que Pedro tinha tanta fé que estava tranquilo, dormindo, roncando ali dentro. 아무것도 안 일어나니까 옆구리를 한 대 딱 O anjo foi acordar ele, já que não acordava, teve que dar uma surra nele, deve dar um cutucão. 베드로가 그 감옥에 나오는 이야기가 있는데 Então, aqui fala sobre como foi liberto daquela prisão. 한 번도 이런 일은
경험해보지 않았지만 Eu nunca experimentei um problema desses, né? Nunca passei por algo parecido. 이란 현저하게 보아왔기 Mas eu vi claramente como Deus trabalhou na minha vida. 때문에 없는 능력이나 내가 잘한 거나 그 상관없이 Independente do meu mérito, do meu bom trabalho. 하나님의 손에 맡긴다는 얼마나 행복하고 복된 일인지 Só o quão abençoado é eu poder depositar a minha vida nas mãos de Deus. 보니까 일상적으로 뭐 겪지 않아야 할 일도 겪고 또 좋은 것도 나쁜 것도 많이 겪긴 합니다만은 Pregando o evangelho, né? Passo momentos bons, momentos ruins, coisas que eu nunca desejei. 우리와 같이 하시는 그 사실에 대해서 Porém, existe esse fato, né? Que Deus está conosco. Isso eu não posso negar. 인생을 잡고 있는 그게 너무너무 행복해요. Eu sou muito feliz por saber a cada momento que Deus está segurando a minha vida. 작년에 부활절 행사를 못 했지요. 코로나 때문에. Ano passado, devido à pandemia, não pudemos fazer, né, o nosso evento de Páscoa. Então, como é que decidimos fazer? 인으로 했는데 Fizemos eventos online e transmitimos em 6 idiomas: russo, chinês, inglês, espanhol, francês e coreano. 스파뇰 통역한 이자매가 나한테 이야기를 하는데 E a irmã Lee, que traduz para o espanhol, ela me disse assim: 이게 나도 계속 댓글이 올라왔는데 Pastor, durante a transmissão da sua pregação, as pessoas estavam mandando muitos comentários. 그에서만 5천 건의 댓글이 올라왔어요. Então, só do espanhol, eles haviam mandado naquele período mais de 5.000, né, mensagens. Então, as pessoas ficavam muito surpresas com a pregação. 28일부터 집회를 했는데 E a partir do mês de maio, nós começamos a fazer conferências aqui na Coreia. 감사하게도 E de uma forma muito gratificante, 6개의 전 세계 방송국이 우리 설교를 그대로 276 emissoras pelo mundo, né, transmitiram as minhas pregações. 꿈을 꾸는 것 같아요. Eu me sentia num sonho. 믿어도 좋아? Será que eu posso crer nisso? 제가 믿어지지 않았습니다. Eu não acreditava. 655개 방송국이 제설을 중계했어요. In fall, it was E no outono, 655 emissoras transmitiram minha pregação. 하나님이 하신 일이지 다른 게 아니에요. Isso, pessoal, é a obra de Deus, não é de um outro. 세계 사람들 제 설교에 귀를 기울이기 시작했어요. Desde então, pessoas do mundo inteiro começaram a se atentar às minhas pregações. 모든 방송국들이 그 사실을 알고 제 설교를 앞을 다 두어서 방송하기 시작했어요. Grandes emissoras americanas, né, ficaram sabendo desse impacto, também começaram a transmitir minhas pregações. Pessoal, eu 하나님으로 말미암아 되어지는 this was done só tenho como afirmar que tudo isso é por Deus. 전에 우리 오종 형제 간증했죠. a while ago, but Agora há pouco, o irmão O, né, ele testemunhou, 신기한 거예요. e eu fiquei muito impressionado. 우리가 올 지난 그 겨울에 크리스마스 때 우리가 칸타타를 할 수 없을 걸 예상해가지고 영화를 만들자고 했어요. last Já que nós estávamos prevendo que não seria fazer a cantata de Natal presencialmente, né, planejamos fazer um filme. 영화를 만들게 됐는데 E eles produziram um filme em 2 meses. 그게 이제 우리 그라시아스 하면 처녀작 영화인데 Então, né, foi o primeiro filme ali do Coral Gracias. 깜짝 놀랐어요. E todo mundo ficou muito surpreso. 큰 상을 받았고 Receberam grandes prêmios. 생전에 영화를 안 만들어서 처음 만들었는데 never made Foi a primeira vez que haviam produzido um filme. 근데 진짜 세계 거의 대부분의 방송국이 우리 영화를 다 상영했어요. Mas a maioria das emissoras, né, no mundo decidiram transmitir esse conteúdo. 지지가 않는 거예요. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. 그 영화를 몇 번, 한 20번 본 거. Eu acho que eu vi o filme umas 20 vezes. 너무너무 감동스러워. É muito comovente. 이제 그 별이 나타난 때로부터 시작해서 Começa ali 되어진 시간 24시간 안에 일어난 no manifestar daquela estrela, né, até o nascimento de Jesus, ou seja, são 24 horas de acontecimentos. 우리 마음을 끌만한 많은 감동적인 이야기들. E existem muitas coisas que emocionam o nosso coração dentro daquela história. 단장이 제가 영화 촬영한 데 갔는데 Uma vez eu visitei o local ali da filmagem 절 보고 메시지를 전해달라고. e a diretora do coral pediu para eu pregar uma mensagem. 그렇게 말할 줄도 몰라. Eu não sabia o que falar ali. there without knowing what to say. 영화에 보니까 말이 앞뒤가 말이 너무 많고 E, sabe, vendo no filme depois, eu vi que eu falei muita coisa que não fazia sentido. 그럴 때가 일어나. Sabe, surgia aquele negócio, nossa, por favor, tira isso, tira isso. 놀랍게도 그 장면을 보고 제3반 사람이 무지무지하게 일어나. Só que de uma forma incrível, né? Muitas pessoas receberam a salvação por meio daquela mensagem também. 이것이 하나님이 아니고 가능했겠느냐.
A questão é, pessoal, será que se não fosse por Deus, seria possível? 우리 앞에 길을 여기 너무너무 놀라. É muito incrível ver Deus abrindo caminhos à nossa frente. 보면 우리가 사도행전에 계속해서 읽어보면 Se nós lermos continuamente o livro de Atos, 이제 그 사도행 딱 들어가면서 entrando ali no livro de Atos, 부활하는 이야기부터 나오고 né, fala sobre a ressurreição de Jesus 막 사도들이 성령의 충만의 복음을 전하고 e fala sobre os discípulos, né, pregando o evangelho depois de terem recebido o Espírito, Pedro ali curando aquele What is so interesting? coxo de nascença. 사건이라는데 그걸 그냥 복음과 연결합니다. E uma coisa muito interessante é que, independente do fato, né, tudo está ligado ao evangelho. Pedro curou aquele coxo de nascença. 뛰고 저리 뛰고 좋아하니까 E aquele coxo feliz começou a pular, a caminhar. 저 사람이네 안전병이네 그 성경문 구원한 사람이네 E todos falavam, nossa, é aquele coxo que esmolava ali. 어떻게 저렇게 뛰게 다녀 Como ele está andando daquela forma? Then Peter, E eles olharam para Pedro. Só que o que Pedro diz? 그래 사람들아 people of Israel, Pessoas de Israel, 이 사람 그렇게 한 걸 왜 우리를 주목하느냐 por que atentas a nós como se 바로 foi pelas nossas forças, nosso poder que nós, né, curamos aquele homem? E assim ele começou a pregar o evangelho. Foi algo muito incrível. 이제 사도들이 잡혔어요 and afterwards, Depois, os apóstolos começa를 a ser presos. 이야기에 맞서 그들이 또 나왔어요 Só que depois, com toda a intrepidez, também eles saíram, foram libertos. 복음과 계속 연결되는 E continuamente tinham pessoas recebendo a salvação. Ou seja, estava sempre ligado com o evangelho. oftentimes, Eu sempre pensei, 내가 결혼해서 after our depois que a minha esposa se casou comigo, 귀한 일이 uma das coisas mais preciosas que ela fez foi ter me dado, né, uma filha e um filho. 참 하나님 앞에 너무너무 감사해요. Eu sempre fui muito grato a Deus por isso. 이제 우리가 예수 안에 살면서 Porque dentro da nossa vida, assim, em Jesus, 그 되어지는 일들 보면 너무 감격스러운 거예요. então se vermos tudo o que acontece, é muito emocionante. 왜 무슨 일이 있어 이제 돈을 막 세려가지고 once I was Uma vez aconteceu que estávamos contando um dinheiro na igreja e entreguei esse dinheiro para o irmão para poder fazer os trabalhos da igreja. 저한테 한참 쳐다보다가 E o meu filho estava observando aquilo. 그 많은 돈을 저안 주고 자기 안 주고 다 주니까 E já que não deu nada para ele, né, e que só estava dando para o irmão, 아들이 아빠가 이해가 안 간다. ele falou assim, pai, eu não te entendo. 엄마 뭐 이해가 안 가? Como assim você não me entende, filho? 아빠는 저렇게 돈만 왜 아이스크림만 사 먹는지 이해가 안 가? Pai, você tem tanto dinheiro, por que você nunca me compra um sorvete? 당연히 그렇지요. É óbvio, pessoal. 제가 아이스크림 먹고 싶어도 아빠한테 사정해 줄까 말까 하는데 Ele quer tomar o sorvete dele, sabe? Ele pensa em pedir. 둘이 나눠 먹으면 얼마나 좋아요. E quão bom, se realmente pudesse comprar aquele sorvete, nós, sabe, e comermos juntos. Mas ele não entendia porque a gente nunca fazia isso e eu só entregava o dinheiro para os irmãos. Natural. 더 이상 더 어떻게 알겠어요? how can he O que dá para entender, né, naquela idade? 저도 하나님 하신 들 이해를 못했습니다. Só eu também, dessa forma, não entendia as coisas que Deus fazia. 우리 이런 일을 당해야 돼. Por que, Deus, eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que passar por esses problemas? Por que surge essa dificuldade? 있는데 Deus tem poder. 문제 해결할 수 Ele pode resolver esse problema a qualquer momento. 전에 베드로를 살리는 거면 얼마든지 할 수 있는 분. Estão vendo aqui que salvou Pedro, prestes a morrer. but why did God this Eu sempre me questionava por quê. Por quê? Por que eu tenho que passar por essas dificuldades? Só que passando com o tempo, 너무 놀라운 게 uma coisa incrível, 72년에 은숙이가 태어나고 74년에 영국이 태어나고 em 72 a minha filha nasceu, em 74 meu filho nasceu. 76년에는 E em 76, 나왔느냐면 o que nasceu? 학교가 태어났다. A escola de seminário aqui da nossa missão. 학생 2명, 남학생 3명. 2 irmãs e 3 irmãos. 제가 교회 형제하면 한 25명쯤 모이는. Naquela época, tinham cerca de 20, 25 membros na nossa igreja. I think back E eu acho que a igreja inteira também desse palco aqui. E eu falei, vamos fazer a escola de seminário. 선교 학교가 뭡니까? O que é escola de seminário? 선교사를 길러서 해외 선교하겠다. É um local para treinarmos novos missionários para enviá-los depois. 눈이 동그래지는. E todos ficaram espantados. 그럼 어디서 합니까? E onde o senhor vai fazer isso? 예배당에서. Aqui na igreja. 잠은 어디서 합니까? Vão dormir aonde? 예배당에서. Aqui na igreja. 밥은 어디서 먹? Vão comer aonde, pastor? Aqui na igreja. 뭘 먹습니까? Vão comer o quê? 밥 먹는. Comida. 목사님도 먹을 거 없습니다. Mas, pastor, o senhor passa fome. Vai alimentar como? Naquela época éramos assim. 그래서 이제
76년도에 시작해서 Começamos então em 76 dessa forma 2022년 e agora estamos em 2022. Quantos anos se passaram? 76년. 몇 년 됐어요? Quantos anos se passaram? 50, 한 40, 46년입니다. 예, 50년? Quase uns 50 anos, né? 그 지난 50년 E durante esses quase 50 anos, 너무 행복해. fomos muito felizes. Pessoal, prestem atenção. 비가 오는 날이 뭐부터 눈 Seja debaixo de sol, de chuva, 8시 반 되면 성경학생들 모입니다. sempre, todas as manhãs, os seminaristas se reuniam. Até meio-dia. 그러니까 여러분 매일 하루에 주일날 빼고 그 성경학생들하고 무슨 얘기냐면 성경편을 Então, todos os dias, tirando o domingo, pela manhã, nós conversávamos sobre a Bíblia. 상상해 보세요. Pessoal, já imaginaram isso? Imagined it before? 50년 Por praticamente 50 anos, 매일 toda manhã, 성경을 abríamos a Bíblia Bible open. 성경 e falávamos sobre a Bíblia. 꿈 같은 일. É um sonho. 내가 무슨 성경학교 Eu pensava, como eu vou fazer uma escola de seminário? 하는 내 마음에 성경학교 Só que Deus me dava esse desejo. Missionary school. 디성리산 통해서 이제 훈련을 받은 사람들 20여 명이 돼. Por meio do missionário Dick, né, tinham algumas pessoas que haviam sido treinadas para fazer esse trabalho. Só que ninguém teve a iniciativa de fazer uma escola de seminário. Nós fizemos. 꿈 같은 일. Foi um sonho para nós. 우리가 최근에 전 세계에 일어나는 이 모든 일들을 우리 선교사가 아니면 상상도 할 수 없는. Tudo que acontece nesse mundo, pessoal, hoje, se não fosse pelos missionários, não seria possível. 성경 답답할 때도 있고 Eu tive muito momento de agonia durante o seminário. 가장 중요한 성경학교 돌아와서 육하고 이제 영하고 싸우고 Porque a coisa mais importante, né, na estadia do seminário é essa briga entre carne e espírito. 목사 몰래 육을 위하려고 애쓰는 그 사랑하는 E tem aquelas pessoas, os amados, né, que sempre de uma forma escondida de mim queriam seguir a carne. 다 하나같이 É lógico que não são todos iguais, mas 이제 어느 정도 세월이 com o passar do tempo, 인간적인 그 사람, 영적인 사람 dá para ver a transformação daquelas pessoas, né, que são espirituais e daqueles que, sabe, são carnais. Those are humanistic. 인간적인 면으로 흘러가다가 어찌다 한 두 명 돌아 여전히 인간적. Então, aqueles que, sabe, seguem a carne, vai chegar numa certa idade, vai fazer tudo ali, só que vai chegar num ponto que não vai conseguir seguir e vai embora. Só que aqueles que são controlados, né, guiados pelo Espírito, 영을 경험해 보면 se experimentaram o trabalho do Espírito, 한 세계하고 너무 마음이 멀리 o seu coração se afasta das coisas humanas. 인간이 좋아하는 것하고 전혀 다른 세계의 삶을 살아. Então vivem uma vida completamente diferente, né, do que o ser humano gosta, do que o ser humano busca. 하나도 일어나기 시작. E começaram a surgir essas pessoas que viviam pelo Espírito. 제가 옛날 한 60까지만 살았으면 생각했는데 Antes eu pensava, será que eu vou poder viver até os 60 anos? 이 된다 안 죽었어요. Só que completando 70 eu ainda estava vivo. 80이 다 다가왔는데 Estou próximo dos 80. 제가 이렇게 오래 살 줄 알았으면 Se eu soubesse que iria viver por tanto tempo, 또 다른 생각을 했었는지 모르겠어요. acho que eu já teria tido feito outras coisas também. 그러면서 예수 안에서 하나하나 살면서 형제의 영적인 세계를 경험하고 그쪽으로 마음이 기울어진 사람. Então, durante a vida espiritual, vendo os irmãos que experimentaram o trabalho de Deus e inclinaram seus corações para as coisas espirituais, 많은 사람 예수 믿어 복음 전에 죽습니다. só muitos têm morrido, né, pregando o evangelho. 이건 이야기 그 베드로는 그날 죽어야 하는데 Hoje nós lemos a história aqui. Pedro deveria ter morrido nesse dia, 베드로가 죽어야 죽는 게 아니라 하나님 건져내더라고요. But Peter mas Deus não deixou ele morrer, o resgatou. 왜 베드로는 건져 그 사람 또 다른 사람 안 건져냈냐? Mas por que Pedro foi resgatado e o outro não? 인생을 다 계획하고 계시고 수명을 정해놓고 계시더라고요. Só Deus, ele já planejou toda a nossa vida, né? Ele já determinou o nosso tempo. Então nós não morremos devido a alguma dificuldade. 죽는 게 아니라 Nós não morremos por causa de uma doença. 되면 데려가시는데 Deus, ele nos leva quando é o seu tempo. 두려워해야 할 필요가 없다는 사실을 알게 돼요. Então eu senti que não há necessidade de temer a morte. 제가 위장이 안 좋을 때 심장에도 막 죽을 줄 알았어요. Quando eu tive problemas cardíacos, problemas de úlcera, eu pensei que iria morrer. 올해 나이가 79이라고 그러는데 믿어지지 않는 Só que, pessoal, hoje eu tô com 79 anos, nem eu acredito nisso. years old this year
I'm still 꼭 surprised about 사무엘하고 it. 나하고 동갑인데 지 나이를 나 다 넘긴 것 같은 I 그런 feel like 기분이 드는 Parece que eu e o Samuel temos a mesma idade, só que ele transferiu a sua idade para mim, 오래 살아라. okay, I'm gonna be né? Então ele que vive um pouco mais. 이런 삶을 하나님이 우리 속에 계속 일을 하는 Só Deus continuamente trabalha dessa forma na nossa vida. E uma coisa muito interessante 편에서 우리가 읽어볼 때 형제자매들이 어떤 문제가 있어요. 그걸 다 전도로 연결하는 거예요. when you é read que, quando vemos aqui, né, quando tinha um problema, as pessoas ligavam tudo com evangelização. 삶을 어떤 삶을 살고 Só que tipo de vida vocês vivem? 어떻게 하나님을 믿고 있습니까? Como é que vocês creem em Deus? 아주 중요한 것은 Uma coisa importante 내가 하나님을 의지하고 난 뒤부터 é que depois que eu passei a depender de Deus, não importa o que eu encontrava, Deus me ajudava em tudo. 위장이 안 좋아 굉장히 어려울 때 있어요. Teve um momento de muita dificuldade devido à minha úlcera estomacal, também pelos problemas cardíacos. Teve vezes que eu tive que colidir com pessoas, eu fui condenado, acusado. Mas, olhando para trás, Deus abriu caminhos de livramento. Quando estávamos em julgamento, né, já que foi a primeira vez que eu estava passando por aquilo, eu pensei, né, perante aquele julgamento, 내가 재판 준비를 어떻게 해야 하지? como é que eu devo preparar a minha defesa? 제가 내 재판 준비 가장 잘하는 방법을 알아요. E eu decidi, né, eu descobri qual seria o melhor método. 재판에 손을 놓고 Eu deixo, abro mão de fazer qualquer coisa 그것만 in my heart, e eu prego o evangelho. 그 계획을 Eu estabeleci isso como plano. 내가 할 일은 누굴 맡기지? Então, quem é que deve progredir assim com esse trabalho? Pastor Yin Homok, Pastor Lim Minchori e Pastor Kim Jae-hong. Eu chamei os três. 나는 재판에 손을 떼겠다. E eu falei, olha, eu vou abrir mão de todo esse trabalho. Então, vocês podem preparar a minha defesa. 늘 월요일 날 오전. E o tribunal acontecia todas as segundas-feiras pela manhã. 나중에 알게 된 것은 Depois nós descobrimos que 월요일 오전 제일 큰 사건을 다스린다. segunda-feira de manhã eram os maiores casos. 이거 제 사건 제일 큰 사건이 E dizem que depois que surgiu, né, inaugurou aquele tribunal ali, o meu caso foi maior. 껍데기밖에 없었어. Só que toda acusação era muito superficial. 아무리 알맹이를 찾으려고 Tentaram buscar um conteúdo para me condenar, 찾을 수가 없어. mas não tiveram o que utilizar, não tinham provas. 것 있고 and there are certain 저자들이 documents 다 났어. that the Tiveram muitas coisas que me acusaram, because of the documents né? Só que essas pessoas que até modificaram alguns documentos estão sendo julgados agora, estão sendo processados. Só Deus nos ajuda, sabe? Parece que não faz sentido. 정말 여러분 우리의 삶 전부가 그냥 잘 모르지만 적은 것 하나가 빠짐없이 하나님에 의해서 이루어져 가고 있어요. Parece que podem não perceber, mas tudo, pessoal, até nas mínimas coisas, tudo acontece por Deus. 정확하게 몰라도 여러분 삶이 진짜 그걸 알면 É porque vocês não sabem exatamente, mas se vocês descobrirem isso de fato, 복음을 일하고 só não vão viver para a carne, vão fazer o trabalho do evangelho. 만약에 여러분이 복음을 위해 살고 Se vocês vivem para o evangelho 인생을 다스린다면 e Deus conduz a vida de vocês, 얼마나 행복한지. quão felizes serão? 저는 천 가지 만 가지 어려움이 닿지만 Só eu passo inúmeras dificuldades. 정말 어느 누구도 이해할 수 없는 일들이 제 삶 속에 일어나고 있어요. Coisas que nunca ninguém imaginou está acontecendo hoje. 그래서 그 많은 정말 방송국이 Sabe, emissoras no mundo inteiro. around the world, 얼마 655 Quantas? 655 emissoras ao total. Grandes emissoras. 설교를 전부 중계. Estão transmitindo todas as minhas pregações. I didn't pay them. Tem alguns que nem recebem. 어떤 방송 중간에 중지했다가만 난리가 났다. Disseram que teve umas emissoras que pararam de transmitir e teve aquele escândalo, né? Porque os telespectadores pediram muito. 기쁜 소리 성경이 알려졌고 그래서 구원이 알려졌고 Só nesse tempo, a missão Boa Notícia está ficando conhecida, né? E a salvação também. 정말 일어나고 일어난 일들이에요. Tudo isso aconteceu durante a pandemia. Coronavirus. 물어봅시다. Eu pergunto a vocês, 하나님 이보다 더 큰 일도 할 수 있습니까? só Deus pode fazer coisas ainda maiores? 믿습니까? Vocês creem nisso? 이제 이거 하나님이 하셨다고 분명히 이야기할 수 있습니다. Vocês podem afirmar que isso foi obra de Deus? 예. 여기 아멘 되면 Se vocês concordarem com amém, 여러분의 삶을 내가 하려는 것보다 하나님의 삶으로 pessoal, a vida de vocês é transformada para uma vida onde Deus trabalhe, não vocês. Deus fez isso comigo, 내가 목회를 하고 When I sendo pastor, and witnessing, sendo, sabe, um ministro. 내가 나를 Deus me 위해서 conduziu. 나를 위해 비교가
Não se compara a eu viver para mim mesmo e Deus viver por mim. 재판을 하면서 Durante o tribunal, 저는 일을 겪으면서 passando por aquilo, isso, aquilo. 편하게 보이는 것이 Sabe, uma coisa que dá para ver claramente. 누구는 어떻게 했고 누구는 어떻게 했고 Tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo, tal pessoa fez assim. Dá para ver claramente. 제가 전혀 말을 안 했어요. Eu nunca falei nada. 대부분 사람들 제가 전혀 모르는 줄 알아요. A maioria das pessoas pensa que eu não sei. Mas Deus me mostrou claramente. 저 사람 말을 해도 본심은 저게 아니야. Ah, aquela pessoa fala daquela forma, mas o coração dela não é esse. Sabe, Deus mostrou claramente. 그러면서 제가 이야기를 했어요. Então eu disse, 이제 저는 월요일 날 오전 재판 마치고 해외 나가서 복음 전하고 segunda-feira de manhã terminava o tribunal, né? Eu ia para o exterior pregar o evangelho. 30%를 더 보태서 일을 했어요. I increased my E naquele tempo eu pude acrescentar mais 30% de trabalho. 맡겨놨는데 Eu coloquei nas mãos de outros pastores toda a defesa. 너무 신기한 E uma coisa muito incrível é que sim, todos levaram ali seu caderninho de anotação, 복음이 안 된다. porque não pode, né? Por lei não pode gravar ali o tribunal. 서로 쓰면 Só que 한 권을 써가지고 eles anotavam tudo, cada um anotava um caderninho. 똑같은 재판 똑같이 앉았는데 똑같이 썼는데 세 사람 쓴 게 다 달라. Então eles estavam no mesmo lugar, escutaram as mesmas coisas, mas os três escreviam diferente. different contents. 너무 신기한 건 E o incrível 맞추면 é que, ligando os três, 딱 되는 ficava numa ordem perfeita. 정도 보면 A esse ponto, pessoal, 재판에 걱정할 필요가 없는 eu vi que já não tinha necessidade de me preocupar, porque Deus estava conduzindo aquele tribunal. 어떤 형제란 분이 Um irmão, 책을 하나 들고 왔어요. ele trouxe um livro 그제 검찰이 만든 가짜 서류 유포한 거예요. e estava ali incluso alguns documentos falsos. 목사님 재판 받는 게 잘한 겁니까? Ele veio me acusar, pastor, é certo, você está sendo acusado, condenado? Eu falei, 예수님도 재판 받고 바울도 재판 받아. Jesus Cristo também foi, né, para o tribunal, Paulo também. 그럼 목사님이 예수님과 똑같습니까? Então isso quer dizer que você é igual a Jesus? 예, 똑같진 않지만 재판 받는 이유는 똑같아. É, eu não sou igual, mas estou sendo, Trial for the same reason. né, processado da mesma forma. Amen. É verdade, amém? 범죄 전혀 없어. Mas eu não tenho nenhum crime, pessoal. 그때 내가 그 형제에게 얘기했어요. Naquela época eu disse pro irmão, 그 가지고 있는 서류 내가 뭔지 아는 eu sei o que isso é que você carrega na sua mão. 고발하면 당장 처벌받아. If I E se eu te processar, você será condenado. Você quer que eu te processe? 대답해요. Responda, irmão. 아무 말. Ele não falou nada. 그런 서류들을 다 복사해가지고 Ele copiou, né, alguns documentos falsos 아무것도 모르는 줄 알아요. e ele pensava que eu não sabia sobre nada. 복사한 사람도 내가 알고. Mas eu sei quem fez as cópias, quais eram as cópias. 알라고 뭐 누가 복사했나 그 물어보지 않으면 다 알려주고 Deus me mostrou quem são as pessoas que estavam fazendo essas coisas. 가는 과정이에요. Sabe, naquele processo de tribunal, eu pude sentir claramente que Deus estava junto. 참 평안했어요. Eu tive muita paz. 왜요? Sabem por quê? 우리가 언제 죽어요? Só, quando nós iremos morrer? 다 살면 지구에 각 차서 안 되잖아. Um dia iremos morrer, não tem como todos viverem nesse planeta, né? Não tem espaço. 하나님 뜻이 돼야죠. Só que nós não morremos do nada, tem que ter a vontade de Deus para isso acontecer. 사도행전을 보면은 Quando vemos aqui o livro de Atos, 여기 보면은 그 뭡니까 야고보가 죽지요. aqui, ó, Tiago morre. 야고보는 죽게 했고 Por que Deus permitiu Tiago morrer e Pedro viver? 그 하나님 섭리예요. Isso é uma providência de Deus. providence. 우리가 언제 죽어요? 하나님 섭리. Só um dia dentro da providência de Deus iremos morrer. Então, no dia da nossa morte, nós iremos morrer. Se não for o nosso tempo, Deus não irá permitir isso acontecer. 그렇기 때문에 우리가 사도행전 쭉 읽어 내려가 보면 Então, quando nós lemos o livro de Atos, 놀라운 사실이 하나 있는 거예요. tem algo que é incrível. 예수님이 사도에게 하신 말씀이었어요. São as palavras que Jesus disse aos apóstolos. 예루살렘을 떠나지 말고 Não se ausentem de Jerusalém, And wait for the moment. mas esperem a promessa. Né, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 주께서 이스라엘 회복하실 때가 이때입니까? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? The moment and the Respondeu-lhe Jesus, né? Não vos compete conhecer tempos e épocas, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. 말에 땅까지 내주. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. 예수님 오직 성령이 너희께 하면 너희 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅과 정인이 되려. He said, if you Só a Bíblia fala, né? Quando recebereis o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra.
E uma coisa que dá para saber claramente é isso, que o Espírito Santo está nos conduzindo. Só vai chegar o dia da minha morte também. Mas é claro que vai acontecer depois de se realizar a vontade de Deus. Então, eu me proteger e Deus me proteger são coisas incomparáveis. Então, eu viver para mim, a melhor coisa que eu posso fazer por mim é não viver me protegendo, mas deixar que Deus me proteja. Então, a única coisa que eu faço é o quê? Pregar o Evangelho de Deus. Eu sei que é questionável também a minha capacidade para isso. Mas uma coisa incrível que acontece sempre que faço esses trabalhos. É claro ver que não é o Oxu Park que está fazendo. Pensem, pessoal. Nós fizemos uma conferência online. Só que 276 emissoras, depois 655 emissoras transmitiram todas as pregações da conferência. E pastores do mundo inteiro ficaram surpresos. Surpresos. Nossa, que palavra incrível. Pessoal, eu não sou nada. Eu simplesmente prego a palavra de Deus, conforme Deus mostra. Deus, ele manifesta seu poder e trabalha dessa forma. Pessoal, se vocês abrirem mais os olhos nesse ponto, a vida de vocês irá mudar. Como irá mudar? Vocês irão perceber que existe uma diferença muito grande entre vocês viverem para si próprios e Deus viver por vocês. Só isso é com todos que estão sentados presentes hoje. Não se compara a vida onde você vive por você e Deus vive por vocês. Se vocês são sábios, deixem, pessoal, larguem tudo o que está segurando e permita que Deus trabalhe por vocês. Se vocês calcularem, vão saber rapidamente. Só quem é por vocês? Nós devemos ver por nós. Nós temos que fazer o nosso trabalho, nos preparar para o futuro da nossa terceira idade, possíveis doenças. Temos que pensar muitas coisas. Só que dessa forma, vocês viverem para vocês mesmos e Deus preparar para vocês, não se compara. Só eu movi o meu coração, dessa vida de viver para mim e para viver para Deus. Eu não estou falando que eu sou perfeito em tudo. Tem momentos que eu também caio na carne. Mas trocando meu coração, eu não faço aquilo que eu deveria fazer, mas o que Deus quer fazer. E uma coisa inacreditável. Eu comecei a ficar conhecido no mundo inteiro. Fiquei muito grato. Na vez passada, uma primeira-dama ali da África veio aqui nos visitar. Eles haviam comprado uma grande embarcação da Samsung. E estavam fazendo uma cerimônia de nomeação àquele barco. E dizem que é sempre uma mulher que conduz aquele tipo de cerimônia. E estavam presentes o presidente e a primeira-dama do país. E eles entraram em contato comigo, pedindo para nos encontrarmos, Então nós pegamos nosso carro rapidamente e fomos para Busan. E nos encontramos. Haviam preparado uma sala de reuniões no hotel. E durante a conversa, eu citei, que no final de fevereiro iria para a África. Então ela falou, vamos entrar em mais detalhes no final de fevereiro. Então, sabe, o governo queria pedir para que ela ficasse um pouco mais, mas ela foi embora. Depois disso, nós temos mantido contato e é muito gratificante.
né, o missionário de lá, ele sempre entra em contato comigo, 마인드 교육에 대해 지금 이렇게 진행하고 있는 부분 자주 얘기해요. ele sempre me detalha como está sendo 우리는 마인드 feito, né, os preparos para a educação emocional no país. 교육에 들어가려면 이 아버지 글이 미국하고 좀 차이가 나는데 Meu filho comentou que para que a educação emocional comece a ser ativa ali nos Estados Unidos, teria que mudar um pouco, né? Porque os livros que eu escrevi estão muito com exemplos coreanos, né? Então eles pediram que teria que mudar para um exemplo mais americano, com exemplos, com histórias americanas. E daqui para frente, né, iremos fazer esses trabalhos nos Estados Unidos. 그 교육 담당자가 있는 최고 지도자가 있는데 Lá nos Estados Unidos tem um dos maiores, né, responsáveis ali pela capelania. 체포린 교육을 저를 보고 맡아달라고. E da última vez que eu fui aos Estados Unidos, nós conhecemos ele pediu para que eu ficasse como um dos responsáveis também. Ele me deu uma licença para trabalhar como um capelão. 그 인디안 교육 그 모든 교육 저희들이 맡아 일을 하려고. E nós iremos tomar a frente desses trabalhos, tanto para a evangelização como capelãos e também para os nativos índios ali americanos. 분명하게 Quando eu vejo tudo o que acontece, eu posso ver claramente que não sou eu quem faço, mas Deus está fazendo. 우리가 하나님을 믿는다면 Só se nós cremos em Deus. 제일 먼저 여러분 자신 하나님께 맡길 수 있느냐? A primeira coisa, vocês devem perguntar, vocês conseguem se depositar em Deus? 하나님께 맡길 수가 있어요. Vocês podem depositar a vida de vocês em Deus? 하나님 위하는 거 뭐 헌금 좀 하고 봉사 좀 하고 그거 말고 Não é assim, nós oferecermos algo para Deus, nós ofertarmos um pouco, trabalharmos um pouco. 하나님을 확실하게 믿는다면 Se vocês realmente confiam em Deus, 여러분이 여러분의 인생을 이끌어가는 것하고 em vez de vocês conduzirem suas próprias vidas, 여러분 인생을 이끌어가는 것 Deus conduzirá a vida de vocês. O que seria melhor, pessoal? 정말 여러분의 손을 놓게 됩니다. Pessoal, vocês vão acabar abrindo a mão de suas próprias vidas. 돈 10원도 마련해 놓지 않았어요. Eu nunca guardei um pouco de dinheiro sequer para mim. 위해서 쓰기도 하고 하지만 Se Deus permitir um dinheiro, eu uso também. 왜요? Por quê? 내가 하나님 위해서 일하는 게 Porque eu trabalho para Deus, 하나님 위해서 일하고 eu trabalho com as coisas de Deus e Deus ele trabalha por mim. 내가 날 위해 일하는 건 1000배, 10,000배 좋기 때문에 Isso é muito melhor do que eu trabalhar para mim mesmo. 제가 제 일을 어떤 저를 위해 어떤 일을 하려고 하다가도 생각해 봅니다. De vez em quando eu quero tomar a frente para algo na minha vida, eu penso, tá, mas se você trabalhar, Deus não vai trabalhar por você. 편은 하나님 일하시고 내버려 두고 Então eu deixo o que eu queria fazer 일을 만날 때마다 하나님이 정확하게 나를 이끌어가는 거예요. e sempre que me deparo com um problema, eu vejo Deus me conduzindo de uma forma incrível. 베드로가 이제 내일이면 죽는데 Pedro estava um dia antes da sua morte, estava preso, só que havia adormecido. jail that night. 내일 죽는 날인데 Ele vai morrer no dia seguinte, 잠만 깨워도 안 일어나는 mas ele dormiu tão bem que o anjo foi acordar ele e ele não acordava. 쳐가지고 잠이 깼다. Por isso, ele teve que tomar uma na costela para poder acordar. Se vestiu, né, colocou suas sandálias You have to fasten your sandals. 그래서 그냥 풀려지는 거예요. e as algemas se soltaram. Ele foi solto. As portas se abriram. 뭐 생신지 뭐 환상이 잘 이해하고 Until then, Eu não sei se Pedro ele estava pensando que era uma visão, alguma coisa, mas ele foi salvo. Certo, pessoal? 베드로 왜 É assim. Por que Pedro foi preso? Por quê? Por causa de Jesus. Então Jesus tem que se responsabilizar. 하나님 베드로 데려가실 때 그렇게 뭐 사형을 당할 그런 마음 돌아갈 수 있겠지만 Sim, na hora de Pedro morrer, pode ser que ele morra assim sendo executado. 정확하게 이야기하면은 Mas de uma forma clara, pessoal. 내가 나를 위하는 것하고 주님이 나를 위한 어느 게 더 좋으냐? O que será que é melhor? Eu proteger a minha própria vida ou Deus me proteger? 못하면 Então, se vocês não puderem confiar em Deus, 여러분 삶을 하나님 손에 맡기질 못하고 se vocês não puderem depositar a sua vida nas mãos de Deus, vocês não conseguem descansar. 진짜 여러분이 가장 행복한 길은 but the happiest way for you, E a coisa mais feliz para vocês if you catch a disease, 어려움이 있든지 é, independente do problema, da dificuldade que tenham, 문제가 있어도 independente do problema que tenham, 내가 나를 위하지 않고 vocês não fazerem por si, mas Deus fazer por vocês, né? Isso é a coisa mais abençoada. 지금부터라도 Então, nem que seja a partir de agora, 어려워 보이고 por mais que aparenta ser um pouco difícil, um pouco cansativo, parece que vai ser preso, tem pessoas que morreram, 죽는 게 한 때가 돼서 죽을 때가 돼서 죽는 거. só morre porque chegou o tempo de Deus, por isso as pessoas morrem. they're going through hard situation that they die. 그래서 여러분 자신을 하나님의 손에 맡기기 시작하면 Então, se vocês começarem a depositar a vida de vocês nas mãos de Deus,
poderão ver claramente, de uma forma incrível, Deus conduzindo vocês. Eu nunca precisei tentar me exaltar. Eu nunca tentei precisar me estabelecer. Porque Deus está comigo. 근데 이번 코로나 일어나면서 Só que dessa vez, devido à pandemia, 저희들이 고척 스카이돔 집회를 하려고 했는데 nós que sempre fazíamos nosso evento no Sky Dome, ali naquele ginásio de beisebol, 온라인으로 했어요. só que não tinha jeito, estávamos impedidos disso, então fizemos online. 6개 언어로 했는데 Transmitimos em 6 idiomas 깜짝 놀랐어요. e foi assim uma reação incrível. 계속해서 방송이 늘어가서 E depois disso, continuamente foi aumentando a quantidade de transmissões, até que chegou a 655 emissoras pelo mundo. 그런데 저 설교를 일주일에 한 번씩 하는 방송국 50개가 넘어요. São mais de 50 emissoras só nos Estados Unidos que transmitem pelo menos uma vez por semana a minha pregação. Isso era algo inimaginável. 아무것도 아닌 사람. Eu não sou nada, pessoal. 정말 모두 한국에서 좀 이상하게 쳐다보는. E ainda mais, eu sou uma pessoa que aqui na Coreia sou visto como herege, como um estranho. 여러분 제가 하나님을 믿고 Só que crendo em Deus, enquanto sigo a Deus, 그러니까 이제 성교학교 학생들이 어디서 거의 선을 못 내느냐 하면 só um ponto em que os seminaristas não conseguem assim decidir a sua vida. 것하고 하나님 나를 위하는 그 사이 구분을 못 하기 때문에 Não conseguem distinguir isso, eu viver para mim e Deus fazer por mim. 대부분 내가 나를 위해서 일하는 그 놓칠 못해. Então, a maioria não consegue largar essa vida onde vive para si próprio. 여러분이 여러분을 위하지 주를 위한다면 Só se vocês não viverem para si, mas sim para o Senhor, 그럼 반드시 주님이 여러분을 위해 줄 겁니다. então com certeza o Senhor viverá para vocês. 모든 면에서 Em todos os pontos. 건강이나 Seja na saúde, na família, seja na terceira idade, seja nas suas riquezas, na sua alimentação. 가장 좋은 여러분의 삶을 살게 되는 Em todos os pontos vocês poderão desfrutar da melhor vida possível. 그걸 아무나 받을 수 있는 게 아니고 Não é algo que todos podem desfrutar. 지키는 것보다 하나님 나를 지키는 정확하게 아는 사람은 누구 Aquele que percebeu claramente que é melhor Deus nos proteger do que a própria pessoa se proteger, 그럼 내디디기 시작하고 consegue dar os passos em direção a essa vida. 내디는 그때부터 하나님이 여러분을 이끄는 걸 현저하게 다르게 볼 수. E a partir desse momento dá para ver claramente que Deus estará guiando vocês. 재판을 받을 때 Quando eu estava sendo acusado, 계좌 전문 추적 검사가 2명하고 tinham 2 detetives assim especialistas, né, em contas bancárias. 찾으려고 했어요. E eles fizeram de tudo para buscar algo contra mim. 8천 통장을 다 뒤졌어요. Eles viram até a conta de meus 짜리 하나 parentes bem distantes, só que não acharam nada ligado a mim. 문제를 조작도 하고 했어요. Eles até tentaram fabricar alguma coisa, uma prova, só que tudo foi descoberto. 내가 어려운 게 아니라 검찰이 어려워요. Só ao invés de eu passar por dificuldade, eles começaram a ter dificuldades, ter problemas. Eles estão sendo processados. 얼마나 놀라운지 몰라요. É incrível isso. 누가? Quem fez isso? Deus, pessoal. Deus nos protegeu. 여러분 정말 하나님이 지키는 사람입니까? Vocês são pessoas que são protegidas por Deus? 정말 여러분 자신을 하나님께 맡깁니다. Vocês são pessoas que realmente depositam suas vidas em Deus? 보다 하나님이 지키는 더 좋은다 확실하게 믿습니다. Vocês têm a plena certeza de que vocês viverem para si é inferior do que Deus viver para vocês? Pessoal, se vocês tiverem essa fé, 내거리 한복판에 잠자도 안심니다. não terão problema em passar um dia, sabe, na rua, por exemplo, dormindo na rua. 그러지 마시고 Tá? Mas não façam isso, tá, pessoal? Porque senão a polícia leva. 하나님이 우리를 도우신 너무 놀라운 É muito incrível ver a ajuda de Deus. 세월이 많이 흘렀습니다. Já se passou muito tempo, eu já estou bem velho. 이제 세상 사람은 죽을 날 기다린다고 하고 As pessoas falam, eu estou esperando o dia da minha morte. 아직 안 기다렸어요. Eu não espero ainda. 내일 집회 준비하고 Eu preparo a conferência de amanhã, estou bem ocupado. Muito gratificante. 수양회 겨울 수양회 진행부 잘 만들어줘서 Dessa vez, né, nós passamos um retiro muito bom devido ao preparo dos pastores. Tivemos um momento muito gracioso. 아가 참 많은 사람들에게 은혜가 되고 Também o filme do Coral Graça se tornou graça para muitas pessoas. Né? Muitas pessoas assistiram. 장단이 지혜로웠습니다. Realmente, o Coral Graça é muito sábio. 이런 식으로 돈을 받고 팔 수가 있어요. Eles poderiam vender, né, aquele filme. Que eles poderiam arrecadar, mas eles ofereceram sem receber nada em troca. Eles simplesmente espalharam pelas emissoras. 그러니까 그들이 깜짝 놀라는 겁니다. Então eles ficaram muito surpresos. 계속 하는 방송도 있고
Então tiveram emissoras que repetiram, né, a transmissão várias vezes. 거의 대부분 방송에서 우리 영화를 상영을 Então a maioria dessas emissoras transmitiram o filme. 사람들이 복음을 듣고 구원을 E muitas pessoas escutaram o evangelho e receberam a salvação. 얼마나 놀라운지 말도 안 돼. Não tenho palavras para expressar o quão, sabe, surpreso estou quando vemos o livro de Atos. O que nós podemos ver claramente? 그들은 성령의 옷을 충만했을 때 Sim, quando desceu o Espírito, estavam cheios do Espírito Santo, começaram a pregar o evangelho. 베드로가 안전병이 일어났을 때도 복음을 전했어요. Quando Pedro levantou aquele coxo, ele pregou o evangelho. 만날 때마다 복음을 전했어요. E para todos que ele encontravam, eles pregavam o evangelho. Então, continuamente tinham pessoas recebendo a salvação. Sim, tinha perseguição. Eles ficaram presos. 금방 그들 가지고 다시 오게 나옵니다. Mas, novamente, né, eles são libertos. Sim, Tiago foi morto. Pedro também estava esperando a morte. 사도행전 그 뒤에 뭐가 나옵니다. Mas o que aparece aqui no livro de Atos, pessoal? 헤롯 왕의 그 신하들이 죽잖아요. Dá para ver que os serventes de Herodes morreu, só que Pedro não. 그러니까 하나님하고 세상을 비교가 안 돼. Então não se compara o trabalho de Deus com os trabalhos do mundo. 좀더 눈을 뜨셔서 Só abram mais os seus olhos. 또 약간 벗어나서 Se libertem um pouco do seu próprio mundo 세계로 하나님 마음을 알고 e conheçam um pouco o coração de Deus no mundo de Deus. 여러분이 여러분을 위하여 일하고 지킨다는 의미 없는 것이라는 걸 알아요. Vão perceber que vocês viverem se protegendo para si próprio é algo insignificante. 하나님의 지키는 그거 진짜 복되고 아름다운 것을 정확하게 알아요. Mas poderão ver claramente que Jesus viver por vocês, proteger vocês, é algo muito abençoado. 그들은 비파이 고한란이 있을 Quando vemos o livro de Atos, sim, eles tiveram perseguição e tribulação, 복음을 전하 mas com coragem eles pregaram o evangelho. 예루살렘을 가득 채웠고 Aquele evangelho se preencheu em toda Jerusalém, depois foi para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra pregaram o evangelho. 받기 시작. Os gentios começaram a receber a salvação. 이방인 도시들의 복음이 증거되고 O evangelho foi anunciado nas cidades dos gentios. Paulo fez a sua viagem evangelística 로마에까지 복음이 até chegar o evangelho em Roma. 바울 로마에 가는 그 길에 Naquele caminho onde Paulo estava indo para Roma, Satanás fez de tudo para tentar impedi-lo de chegar a Roma. 아직까지 14일 동안에 태풍이 쉬지 않고 친 적은 어느 기상 관측에도 Só até hoje não se repetiu aquela tempestade contínua de 14 dias. 바울이 로마로 가는 그 배를 막으려고 사탄은 14일 동안 풍랑. Satanás, para impedir a embarcação que Paulo estava de chegar até Roma, ele desceu aquela tempestade por 14 dias, a ponto de não se ver mais as estrelas, o sol, a lua. 희망이 없었다. Ele disse: não tínhamos esperança de salvamento, estávamos mortos. 지중에서 그런 일이 일어났어요. Sabe, aconteceu isso. 그날 배가 파손이 되고 E a embarcação foi destruída. 멜리데 섬에 거의 가까워. Só que chegaram próximo a uma ilha. 여기에서는 저 군인들이 말합니다. Então os soldados disseram: 다 죽이자. vamos matar todos que estão presos. 백부장은 바울을 죽이지 말고 살리라. Só que o centurião falou: não vamos matar, né? Vamos deixá-los viver. 수영할 줄 아는 사람 수영해가 Para aqueles que sabem nadar, dê que nadem. 나무 토막 짚고 E aqueles que não sabem nadar, que se apoiem num pedaço de madeira. 그래서 멜리데 섬에 이를 때 거기에 276명이 한 명도 안 죽고 Então, quando chegaram ali na ilha de Malta, né, 276 pessoas estavam presentes, ou seja, ninguém havia morrido. 멜리데 섬에 가서 바울이 그 자기 추장 아버지가 이질 걸려 고쳐주고 많은 섬을 고쳐주고 Ainda mais na ilha de Malta, né, Paulo acabou curando o pai ali do cacique ali da ilha, e todos creram em Deus. E ele chega em Roma, né, e assim termina o livro de Atos. 사도행전 그래서 끝나지만 Sim, termina o livro de Atos ali, mas, 사도행전은 하늘나라처럼 여전히 기록되고 para falar a verdade, o livro de Atos, sim, se percorre até hoje, até a nossa volta ao reino de Deus. 배우가 돼서 Só seja eu, vocês, que nós também sejamos, né, protagonistas do livro de Atos, que possamos escrever novas páginas do livro de Atos. to be recorded there. 사무엘 형제가 시험 들었다. Ah, o irmão Samuel caiu em tentação. Eu acho que não vai ter isso, né, pessoal? 어떤 형제가 진짜 우리 다 기록이 있구나. Mas imagina, um irmão escrevendo toda a nossa jornada. Eu acho que seria muito divertido de ver. Deus está trabalhando por meio de nós. Amados, nós estamos em 2022. Nós estamos agora no início do ano.
E a metade de janeiro já passou. 조금만 생각. Vamos pensar um pouco. 내가 나를 위한. Nós vivermos para nós mesmos. E Deus viver por nós. 내가 나를 지키는. Nós nos protegermos. E Deus nos proteger. Protect me. 저는 참 많은 어려움이 있어요. Só eu passei por muitas dificuldades, mas a cada momento de dificuldade eu vi Deus me protegendo. 제가 이번에 전 세계 많은 방송하고 Dessa vez nós fomos transmitidos em muitas emissoras. 전 세계 저를 초대해서 집회하고 싶어하는 교회들. Existem igrejas no mundo inteiro que têm nos convidado para fazermos conferências em seus países. 하나님이 하시는. Só Deus está fazendo isso. 내가 나 위해서 하는 것하고 Eu viver para mim mesmo. 하나님이란 너무 다른. E o trabalho de Deus são muito diferentes. 여러분도 들어봐도 놀랍겠지. 그 Só de escutarem não é incrível isso? 276개 방송. 276 emissoras. 655 emissoras. 이제 제 설교가 전 세계에 지금 나가고 있어요. Agora minha pregação está sendo transmitida no mundo inteiro. 하나님의 계획이었고 Foi um plano de Deus. 선교학교 하나님의 계획이었어요. O seminário foi um plano de Deus. 몇 명은 교회를 떠나기도 하고 Sim, alguns partiram da igreja. 시험 들고 그러니까 인간이 그럴 수 있겠죠. Alguns caíram em tentação. Sim, é normal o ser humano passar por isso. 일하고 계시고 Mas Deus está trabalhando dentro de nós. 사랑하는 형제자매. Amados irmãos, 이제 2022년이 됐어요. estamos em 2022 agora. 조금 생각해서 합시다. Vamos pensar um pouco. 연한 모든 일을 두고 Deixar tudo que nós estamos segurando 하는 것과 하나님이 하는 것. e comparar o meu trabalho com o trabalho de Deus. O que seria mais proveitoso para vocês? 하나님이 하시기를 원한다면 Só se Deus deseja fazer algo. 먼저 Então, primeiro, 하나님을 믿으십시오. vocês creiam em Deus. 하나님을 위해서 하십시오. Vivam para Deus. 하나님 여러분 모든 걸 이끄시면 Deus irá conduzir tudo de vocês. 어떤 어려움을 만나도 Não importa a dificuldade que encontrem. Não importa a dificuldade que encontrem. 삶을 살게 될 줄 확실하게 믿습니다. Tenho a plena certeza que viverão uma vida gloriosa e abençoada. 네, 성도들 Now for the members, Irmãos aqui da Igreja Boa Notícia, 삶을 삽시다. let's live the vamos viver uma vida conduzida por Deus. 하나님의 손에 맡깁시다. let's come Vamos depositar o nosso futuro nas mãos de Deus. 만배 나으니까. instead of Porque o que Deus fizer por nós vai ser muito melhor do que nós prepararmos por nós mesmos. Se Deus está à frente do nosso futuro será abençoado e feliz. 짧은 생각까지 하지 말고 it is not just hold Não tenham pequenos pensamentos humanos. I have to do this, Vocês pensam, eu tenho que fazer isso. but if I do Mas, em vez de fazer isso, se eu fizer as coisas de Deus, so that in the future só daqui para frente, we can take que vocês descansem and do the work of e que vocês participem das obras do Evangelho. Sirvam a Deus. and have the Então, Deus irá transformar a vida de vocês. 지난 열해 동안 정말 은혜로웠습니다. for the past many years. Por essas décadas, sabe, eu fui muito feliz. It wasn't because Eu não sou uma pessoa que faço bem as coisas, mas o trabalho de Deus 너무 감사했어요. I could see me conduziu, também me estabeleceu. Sou muito grato. I have the guys Deus deseja fazer isso com todos vocês. 감옥에 갔습니다. they went to jail. Foi preso. They were gonna die. Ele iria morrer no dia seguinte. Deveria morrer no dia seguinte. Mas Deus o libertou. Não somente do cárcere, da enfermidade, das tribulações, não importa de onde esteja. Deus liberta, abençoa e concede a sua graça. Muito obrigado.